A paz, irmãos, amém? Paz do Senhor, amém? Tá bom. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor, amém? Então, tá bom. Hoje é um culto de domingo, né? Culto da família. Hoje nós temos o privilégio aqui de estarmos todos juntos, como família, ouvindo um pouco da palavra de Deus. O pastor, ele me pediu para pregar. E aí ele me mandou mensagem ontem, ele me ligou ontem à noite, e aí falando que ele estava mal, que ele estava doente. As crianças podem ir lá para trás, para ter o culto lá. E aí ele falou para mim, o pastor falou que ele estava doente, ele é a pastora, e aí ele não ia conseguir vir para o culto para pregar, né? E aí ele falou: Bruno, você pode pregar? Eu falei: posso. E aí, hoje à tarde, eu sentei lá em casa e comecei a ler alguns textos. E aí, o Senhor foi falando comigo. No decorrer da minha leitura, fui falando. E eu quero orar com os irmãos, amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais esse momento maravilhoso, Pai. Te agradeço porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, eu quero pedir para que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar ao coração da sua igreja, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados e totalmente modificados da forma como nós entramos, Pai. Porque a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, ela causa isso em nós, gera em nós transformação, gera em nós uma nova vida, gera em nós uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, Deus, e nós queremos isso, Pai. Então, que o Senhor possa fazer isso em nossos corações. E que, a partir de hoje, nós possamos ser uma nova pessoa, Pai. É isso que eu peço, Pai. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos, capítulo 2. A partir do versículo 14. Atos 2, 14. Semana passada, aqui na igreja, a gente teve o culto de Pentecostes. Quantos estavam aqui? Todos. Então, semana passada nós tivemos o culto de Pentecoste. E aí em casa, agora à tarde, eu estava pensando, estava vendo algumas coisas. E aí me veio uma pergunta na minha cabeça, né? Depois do Pentecostes vem o quê? O que acontece depois do Pentecoste? O que nós precisamos fazer depois do Pentecoste? Depois que aqueles homens e mulheres que estavam lá, nesse texto que a gente vai ler em Atos capítulo 2, aqueles homens e mulheres, cerca de 120 pessoas, eles estavam ali todos juntos, reunidos, e ali o Espírito Santo encheu toda aquela casa, e eles começaram a falar em outras línguas, e aquela coisa, aquele mover começou a acontecer. O que aconteceu depois daquilo? Aquilo simplesmente parou e acabou, e cada um foi para sua casa? Ou aconteceu algo de novo? Aconteceu alguma coisa? Gerou aquilo na vida daquelas pessoas alguma coisa? O que aconteceu? Na realidade, se a gente, antes da gente ler o texto, se a gente olhar para a nossa vida, o que aconteceu na nossa vida desde domingo passado para agora, durante essa uma semana? O que aconteceu? Depois daquele mover, que nós fomos cheios do Espírito, pessoas falaram em línguas, nós saímos daqui impactados. O irmão Sérgio estava falando na quinta-feira, que até na quinta-feira ele estava ali ainda tentando entender o que de fato aconteceu no domingo. Mas e aí, o que acontece depois que a poeira baixa? O que acontece? Como nós devemos proceder? É algo que realmente acaba e para e morre e está tudo bem? Vamos esperar só o ano que vem para que a gente possa ser renovado de novo, ser cheio de novo? Como que funciona isso? Depois do Pentecoste vem o quê? No domingo passado, a gente teve 3 ministrações bem rápidas aqui. A primeira ministração foi sobre, uma das ministrações foi, que o irmão Sérgio falou, foi sobre mergulhar mais fundo em Deus. Ele usou o texto lá em Ezequiel, onde conta a história de que o Deus ele dá uma visão para o profeta Ezequiel, onde tem um rio, e aí ele vai andando, e conforme ele vai andando, entrando no rio, ele vai cada vez ficando mais submerso, até um ponto que ele não consegue mais andar,
E aí ele tem que começar a nadar e o Espírito o leva para o outro lado. Então, foi pregado sobre isso. Foi pregado também sobre esperar com fé o cumprimento da promessa. Em Atos, capítulo 1, Jesus ele promete, fala para os seus discípulos ali, apóstolos, dizendo que para que eles pudessem ficar em Jerusalém, esperar em Jerusalém, para que dali eles pudessem ser cheios do Espírito e poder pregar e ser testemunha e fazer e acontecer. E também foi falado, eu falei que o principal objetivo de sermos cheios do Espírito Santo é para poder cumprir a grande missão de Deus, que é salvar pecadores. O grande objetivo de nós sermos cheios do Espírito Santo é para salvar pecadores, é para que a gente possa pregar o evangelho da salvação, para que essas pessoas possam se converter e ter uma vida com Deus e ser salvas. Esse é o grande objetivo do ser cheio do Espírito Santo. Esse é o grande objetivo do Espírito Santo viver em nós, para que a gente possa fazer coisas que sem Ele nós nunca conseguiríamos fazer. Amém? Mas e aí, depois disso tudo, depois desses direcionamentos que nós tivemos, depois dessas palavras que nós tivemos, depois desse entendimento que nós tivemos, o que acontece? O que acontece? O que vem depois do Pentecostes? Atos capítulo 2, versículo 14 diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Um pouco antes, no capítulo 2, ali no versículo 1, fala que no dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar e foram cheios do Espírito Santo. E ali eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam ali perto começaram a ouvir aquilo e acharam que eles estavam bêbados. Eu falei, esses homens aí estão tudo bêbados, 9 horas da manhã eles já estão todos bêbados. E aí Pedro, nesse momento, ele se levanta e começa a falar. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Depois do Pentecostes, vem a pregação. Depois do Pentecostes, depois que você foi cheio do Espírito Santo e entendeu que o grande objetivo de sermos cheios do Espírito Santo é pregar o Evangelho a toda criatura, a primeira coisa que deve queimar em nosso coração, a direção que deve estar em nosso coração é pregar o Evangelho. Você pode repetir comigo? Pregar o Evangelho. Mais uma vez. Depois do Pentecostes, vem a pregação. Pedro ele fez exatamente isso. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. E perceba que Pedro ele não esperou o momento certo para fazer isso. Sabe, agora eu vou esperar porque a gente acabou de ser cheio do Espírito Santo, tá aquela coisa, a gente não está entendendo ainda o que está acontecendo. Então vamos esperar um pouco, vamos acalmar os ânimos, vamos respirar, vamos pensar, vamos escrever. E aí depois a gente começa a falar. Não. Ele já de imediato se levantou e começou a falar. E a pregação é interessante que ela vai muito além do que somente falar. Não sei quantos aqui lembram que eu falei semana passada, que ser testemunha de Jesus é muito mais, vai além do que simplesmente falar. É realmente morrer por uma causa. E a pregação é mais ou menos isso. É muito mais do que simplesmente falar. É muito mais do que eu estar aqui falando com vocês. A pregação do Evangelho é uma explicação detalhada da missão de Deus. A pregação do Evangelho é uma explicação detalhada da missão de Deus. Pedro diz o que aí? De novo, 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. E aqui em diante ele começa a falar sobre isso, começa a falar sobre esse Jesus que mudou a vida dele. Só que antes dele chegar em Jesus, ele começa
das coisas principais. Então ele fala assim, fala lá de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, e vem explicando, até que ele chega em Jesus e fala: esse daqui, os profetas todos falaram sobre ele, é sobre ele que nós estamos falando, ele que nos encheu com o seu Espírito, é por isso que nós estamos aqui, aquele mesmo que vocês crucificaram, nós estamos aqui falando. A pregação tem muito disso. E a pregação vai muito além do que também estar aqui na igreja, no púlpito, domingo à noite, 7 horas da noite. Vai muito além disso. A pregação é com a nossa vida, é no nosso dia a dia. Pedro, ele não estava dentro de uma igreja com um microfone falando. Pedro, ele estava dentro de uma casa com 120 pessoas, e aí quando eles saem de casa, tem um monte de gente na rua vendo o que eles estavam fazendo. E Pedro, na hora, sem pensar, sem planejar, sem fazer nada de script, nada, um esboço, ele simplesmente começou a falar ali, em alta voz. Por que em alta voz? Porque tinha muita gente. Então ele tinha que praticamente gritar, falar, para que todo mundo pudesse ouvir a grande explicação do Evangelho de Deus. O Evangelho que salva pecadores. Amém? E nós fomos alcançados por esse Evangelho. Nós fomos alcançados por esse Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui. É por esse motivo que nós estamos aqui. E é por isso que depois do Pentecostes, ele tem que ser acompanhado, ele tem que vir de uma pregação. Ele tem que ter isso, porque tudo aquilo que aconteceu em nossa vida, não sei como foi o seu processo de conversão, mas tudo aquilo que acontece em nossa vida, quando nós nos convertemos, quando Jesus ele nos salva, aquilo tudo tem que ser como testemunha, tem que ser como testemunho da vida que nós teremos a partir de agora. Eu era assim, agora eu faço assim, porque Jesus mudou a minha vida. Amém? Aquele mesmo Jesus que morreu na cruz é aquele Jesus que mudou minha vida. E aí a gente começa a pregar. E não precisa ser algo formal, pode ser algo informal, no seu dia a dia, sentado com seus amigos. Você começa a pregar o Evangelho, você começa a falar do motivo da sua salvação, você começa a falar daquilo que move o seu coração e que queima o seu coração. Mas nós precisamos falar. Nós precisamos abrir a nossa boca e começar a falar. Não guardar isso para nós, porque imagina se Pedro, ele acha que não era o momento certo. Ele fala, não, acho que não é o momento certo, vou ficar quieto. Tem muita gente vendo, então eu vou ficar em silêncio. Estou com vergonha, eu não sei o que falar. Essas pessoas não me conhecem, os meus amigos, o que eles vão achar, então eu vou ficar quieto. E aí ele ficasse quieto. O que seria da história? Mas não. Ele não se importou com o que os outros estavam falando. E o que os outros estavam falando era o quê? Tá tudo bêbado, às 9 horas da manhã essa galera tá tudo bêbada. E Paulo e Pedro vêm falar, não tem nada disso, ninguém tá bêbado não. Isso daqui é o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Isso nós temos que ter, essa coragem, essa intrepidez e a pregação da palavra. Amém? O versículo 36 do capítulo 2 diz o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa deve ser a nossa mensagem de vida. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, esse Jesus que morreu na cruz, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa deve ser a nossa mensagem de vida, pregar todos os dias que o Jesus Cristo, Jesus, aquele que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo para a glória de Deus Pai. Amém? E é interessante que, continuando aqui a história, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Evangelho gera em nós e gera nas pessoas que estão ouvindo algo muito interessante. Sabe o que é?
todas as vezes que você começa a falar sobre esse evangelho, todas as vezes que você começa a falar sobre Jesus, todas as vezes que você começa a falar do motivo que você aceitou a Jesus e Jesus converteu o seu coração e agora você é uma nova pessoa, todas as vezes que você começa a falar sobre isso, gera no coração dos outros, gera no coração das outras pessoas algo muito interessante. Continuando o versículo aí, o 37 diz assim, ó: quando aquelas pessoas ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Todas as vezes que nós falamos de Jesus, todas as vezes que nós falamos desse evangelho que mudou a nossa vida, as pessoas que nos ouvem sempre vem uma pergunta: e agora? O que eu faço com isso? Você acabou de me dar algo extraordinariamente bom. O que eu faço com isso? Na continuidade do versículo, Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, o chamar. A resposta a essa pergunta, irmãos, o que faremos é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam em Jesus. Isso tem que estar na ponta da nossa língua, porque as pessoas vão nos perguntar: Bruno, o que eu faço para ser salvo? Perguntaram isso para Paulo. O que eu faço para ser salvo? Ele fala assim: creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso tem que ser aqui, ó, na ponta da língua. Bruno, o que eu faço para ser salvo? Arrependa-se dos seus pecados e converta-se ao Senhor. Arrependa dos seus pecados e convertam-se ao Senhor. Isso tem que estar na ponta da língua. Mas nós só vamos conseguir fazer isso quando nós realmente formos cheios do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo, é esse Espírito Santo que nos capacita a falar com uma forma que atinja o coração das outras pessoas. Não é simplesmente, como eu disse no começo, não é simplesmente falar, mas é falar em nome de Deus. É falar com a autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. É falar não da minha própria vontade, mas da vontade do próprio Deus. E quando nós falamos desse jeito, com a autoridade que vem do nome do Senhor, as pessoas vão olhar para nós com o coração aflito e vão falar: o que eu faço agora? E aí você olha dentro dos olhos dele e fala: arrependam-se e creiam no Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. O ser cheio do Espírito Santo tem que nos levar à pregação. A uma pregação com a nossa própria vida. Amém? Depois do Pentecoste, vem o arrependimento dos pecadores. Depois do Pentecoste, vem o arrependimento dos pecadores. Arrependimento das pessoas que necessitam de Jesus. Arrependimento daquelas pessoas que precisam mudar de vida. Arrependimento daquelas pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. O arrependimento de entender realmente quem eles são. Versículo 37 diz o quê? Vamos ler de novo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, o chamar. A palavra pregada com a unção do Espírito Santo gera nos corações dos ouvintes um sentimento de aflição. A palavra pregada com a unção do Espírito Santo gera nas pessoas um coração aflito. Essas pessoas falaram o quê? Ficaram aflitos em seu coração. Gera isso nas pessoas. Sabe o que gera também? Um desejo de mudança de vida. A partir do momento que o coração ele fica aflito, automaticamente essa pessoa também quer mudar de vida. Ela não quer mais se sentir assim. Ela não quer ficar aflita. Ela não quer ficar com esse sentimento. Ela quer uma mudança de vida. Depois, logo vem também uma constatação da sua situação pecaminosa.
ela olha para dentro dela mesma e fala: realmente eu não sou merecedor de nada disso. Realmente eu não sou merecedor desse Jesus que você está falando aí. O Jesus que morreu em meu lugar, eu não sou merecedor. Por quê? Porque eu faço isso, eu sou isso, nunca dei atenção, nunca fiz e tal. Eu não mereço nada disso. Então é uma constatação da situação em que ela está. Ela não merece e ela entende, nós não merecemos e nós entendemos isso. Depois, a pessoa ela se sente amada. Porque ela entendeu que ela realmente não merece isso, mas ela entende também o amor de Deus, que é um amor tão grande. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela se sente amada. Ela falou assim: esse Deus que me amou tanto, a ponto de entregar o seu Filho em meu lugar. Então a pessoa começa a se sentir amada, tocada. E o que mais me chama a atenção, tem um texto lá em Lucas 24, versículo 30, 24, a partir do 13, conta a história dos discípulos no caminho de Emaús, onde já era no domingo de manhã, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já tinha morto, ressuscitado, só que eles não sabiam. E eles estavam indo embora para casa, eles estavam em Jerusalém, e aí depois eles estavam indo embora para Emaús. E esses dois estavam andando e conversando pelo caminho, conversando sobre as coisas que tinham acontecido. E de repente aparece Jesus no meio do caminho. Jesus ele aparece e começa a conversar com eles, só que eles não percebem que é Jesus. E aí Jesus fala: do que vocês estão conversando? E aí eles falam: você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu? Jesus, que a gente acreditava que era o Messias, acabou de ser morto e é isso aí, acabou. E aí Jesus ali, ele começa a falar, e é interessante que Jesus ele fala assim, o versículo... Cadê? Só um minutinho. Versículo 24, 26 de Lucas diz assim: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constatava a respeito dele em todas as Escrituras. De novo, sempre começa com a pregação da palavra. Começou de Moisés e começou a falar, e Jesus foi falando com aquelas pessoas. No caminho, Jesus foi explicando, mesmo eles não entendendo, mesmo eles não sabendo que era o próprio Jesus. Jesus ele começou a falar com eles e foi falando, até que chegou um momento, eles chegaram na cidade, e aí já estava noite. Jesus deu que ia para um outro lugar, e aí eles falam: não, por favor, fique com a gente, dorme aí. Insistiu para que Jesus pudesse ficar, e aí Jesus: tá bom. Jesus entra na casa, senta, e eles vão comer, vão ceiar, e Jesus ele parte o pão. Na hora de partir o pão, eles falam o seguinte, versículo 30: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não queimava em nosso coração enquanto ele falava? Não queimava em nosso coração enquanto ele nos ensinava a palavra? Não queimava em nosso coração enquanto ele pregava? O que acontece depois do Pentecoste é o arrependimento de pecadores. E o arrependimento dos pecadores gera também um coração que queima pela palavra. Muito mais do que se afligir no coração, também é queimado o coração. O coração ele começa a queimar e querer saber mais, querer ouvir mais, querer entender mais. Eu quero saber mais sobre isso. Porque as pessoas necessitam disso, necessitam da palavra. Necessitam que nós, que somos cheios do Espírito Santo, possam pregar o Evangelho para que eles possam se arrepender. Amém? Amém? E depois do Pentecoste, vem a dedicação ao estudo da palavra e a comunhão com os santos. Depois do Pentecoste, vem a dedicação ao estudo da palavra e a comunhão com os santos. Atos capítulo 2, versículo 42.
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Depois do Pentecoste vem a dedicação do estudo da palavra. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Aqueles que são cheios do Espírito Santo são inflamados pelo estudo da palavra de Deus. São inflamados. Nós precisamos ouvir. O coração queima para ouvir. O nosso coração não queimava enquanto ele falava das Escrituras. O nosso coração queima também para isso. Por quê? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Pensa comigo agora. Se a gente está falando sobre pregação. Como é que nós vamos pregar se a gente não conhece? Como é que nós fomos cheios do Espírito Santo e agora, Bruno, fala? Vou falar o que se eu não sei? E aí a gente fica quieto. Como é que eu vou pregar se eu não sei? Nós só vamos poder falar da palavra de Deus quando nós realmente nos dedicarmos ao ensino dos apóstolos. Quando nós realmente tirarmos um tempo de verdade, nos assentar e começar a estudar a palavra que mudou a nossa vida. Como nós levaremos as pessoas ao arrependimento se não sabemos o que fazer? A pessoa olha para nós e fala: irmãos, o que faremos? E aí você fala: eu não sei, eu nunca cheguei nessa parte. Eu não sei como que faz, e agora? Qual é o próximo passo? Eu não sei. Como que a gente vai levar as pessoas ao arrependimento se nós não sabemos o que dizer nesse momento? Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que nos apresentar aprovado a Deus, manejando bem a palavra da verdade. Mas para isso nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, nos dedicar a ler. E isso não está reservado somente para o pastor da igreja. Não está reservado, não. É só o pastor que tem que estudar e viver e comer a Bíblia e tudo aquela coisa para poder ensinar para nós. Não. Isso é responsabilidade de cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós temos a responsabilidade de se dedicar ao estudo da palavra. Sabe por quê? Porque todos nós fomos cheios do Espírito Santo. Amém? Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Amém? Se somos cheios do Espírito Santo, nós temos que ter o nosso coração queimando pela leitura da palavra. Se somos cheios do Espírito Santo, nós temos que ter o desejo de ler essa palavra e estudar e conhecer essa palavra, para que a gente possa se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. É essa palavra que vai nos ajudar, que vai nos impulsionar. O Espírito Santo vai colocar na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, as palavras corretas para falar para pessoas que precisam ouvir da sua palavra. Mas Jesus só vai fazer isso se você começar a ler. Se você nunca ler a palavra, como é que Jesus vai colocar alguma coisa na sua cabeça, algum versículo na sua cabeça, se você nunca ler a palavra? Mas a partir do momento que você tem o costume de ler e ler, o hábito de ler e estudar, gravar, ler e estudar, no momento certo, quando você estiver falando com alguém, Deus vai colocar exatamente a palavra correta que você precisa falar para aquela pessoa. Aquela pessoa vai se arrepender dos seus pecados e será salvo. Porque um dia você resolveu sentar e estudar a palavra de Deus, e com isso você cumpriu a grande missão de Deus, que é salvar pecadores.
Se Ele salvou a minha vida, Ele salva também a vida de outras pessoas. Amém? Mas para isso nós precisamos pregar. Paulo ele fala em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? A salvação vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus se ninguém está falando? Se ninguém está se colocando à disposição, se ninguém se levanta como Pedro, levantou-se e começou a falar e explicar, pediu atenção, e eu vou explicar a palavra de Deus para vocês agora. Se ninguém toma essa atitude, se eu e você não tomamos essa atitude de nos levantarmos e começarmos a falar da palavra que mudou a nossa vida, como é que as pessoas serão impactadas por essa palavra? Como é que nós queremos ouvir das pessoas? O nosso coração, o meu coração estava queimando enquanto você estava falando, se nós não falamos da palavra de Deus, se nós não sabemos o que falar, se nós não temos o que falar. Não, nós precisamos mudar isso, porque nós somos cheios do Espírito Santo, e pessoas cheias do Espírito Santo têm a palavra gravada no seu coração. Amém? E além disso, vem também o ensino, a dedicação ao ensino vem também junto com a comunhão dos santos. Isso daqui. A comunhão dos santos. A igreja primitiva estavam todos sempre juntos. Eles se dedicavam. Versículo 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então eles estavam juntos, eles estudavam juntos, eles estavam juntos, eles comiam juntos, eles faziam tudo juntos. Tudo junto. Porque isso é ser igreja. Estar junto um com o outro. Estar perto um do outro. E é por isso que agora eu quero fazer um apelo para os irmãos. Quero fazer um apelo aos irmãos. Quantos aqui já foram pelo menos uma vez no GCN? Bastante gente. Nós temos que fazer isso, sabe por quê? Sabe o que é o GCN? O GCN é o grupo de crescimento nele. Nele quem? Em Jesus. É um grupo de crescimento nele, em Jesus. E nós só vamos crescer juntos, como essa igreja aqui, a igreja primitiva, se nós estivermos juntos. O pequeno grupo é exatamente para isso. Para um ajudar o outro, para nós estarmos juntos. Então no pequeno grupo as pessoas compartilham um pouco da sua vida, pedem oração e falam, e nós estamos ali juntos, e nós conversamos, e nós falamos de Jesus, e nós ali, um vai ajudando ao outro, um vai consolando o outro, nós choramos com o que choram, nós nos alegramos com o que se alegram, porque na igreja, dentro aqui do templo, no domingo à noite, é muito mais difícil de fazermos isso quando nós estamos juntos num grupo de 8, 10 pessoas. É muito mais fácil quando nós estamos juntos. Por quê? Porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Quando nós estamos todos juntos, comunhão, no partir do pão e nas orações, nos dedicando ao ensino. E aí também eu quero fazer um outro apelo. A EBD, Escola Bíblica Dominical, é para isso, é para a gente poder aprender a palavra de Deus. É uma forma que nós temos de aprender a palavra de Deus, para que a gente possa usar isso fora da igreja. Não é para eu poder usar aqui dentro da igreja. Eu não venho na EBD para que eu possa usar aqui. Eu venho na igreja, eu aprendo e uso lá fora. Eu faço isso e começo a falar lá fora. Eu uso no GCN, nos pequenos grupos, para que eu possa falar com o meu irmão, para que eu possa ajudar o meu irmão, para que eu possa fazer e ser igreja com o meu irmão. É muito mais do que simplesmente mais uma reunião da igreja. É muito mais do que simplesmente mais uma reunião de domingo de manhã ou na terça-feira à noite, que é o GCN. É muito mais do que isso. Isso é comunhão. Isso é ser igreja. E pessoas que são cheias do Espírito Santo amam estar em comunhão. Amam estar na presença de Deus, amam ler a palavra, amam querer aprender mais, amam querer falar desse Jesus cada vez mais. Mas para isso, nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra e à comunhão com os santos. Amém? Terça-feira agora teremos GCN. Gostaria de contar com
todos os irmãos aqui, todos vocês. Não lá na minha casa, mas tem na minha casa, tem na casa do Rogério, tem na casa do Andrezinho e da Mila, tem na casa do Andrezão. Temos 4. Então você pode escolher qualquer um que você quiser. Vá e participe, faça parte do corpo de Cristo, de um pedaço do corpo de Cristo, para que você possa ter comunhão um com os outros. Amém? E no domingo de manhã, convido a todos estarem aqui também, para que a gente possa aprender e estudar a palavra de Deus. Amém? Depois do Pentecoste, acontecem sinais e maravilhas. Atos 3, versículo 1 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Depois do Pentecoste, depois que nós começamos a pregar, depois que nós começamos a ter a dedicação com a leitura da palavra e com a comunhão com os irmãos, depois que as pessoas começam a se arrepender e se converter dos seus pecados, começam a gerar também sinais e maravilhas. Começam a andar atrás, começam a nos perseguir, começam a nos acompanhar sinais e maravilhas. O irmão Sérgio pregou no domingo, falou sobre essa visão que o profeta Ezequiel teve desse rio, onde ele ia entrando e cada vez iria submergindo. E tem uma música que canta assim, ó: por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Esse rio da visão de Ezequiel, esse rio que essa música canta, ela fala sobre também o Espírito Santo. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Por onde o Espírito Santo de Deus ele passa, tudo ele transforma, tudo ele muda. Na história aqui de Pedro, nós vemos que Pedro, a sombra dele curava. Ele andava, as pessoas colocavam as pessoas um de cada lado, e ele ia passando, e a sombra de Pedro ia curando aquelas pessoas. Nós acabamos de ler o texto onde Pedro, simplesmente com uma palavra, levanta e anda, aquele homem se levantou e andou. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Uma simples palavra, e aquele homem foi curado. A sombra dele curava. E tantos outros sinais que nós vemos. Tantos e tantos outros sinais que nós vemos. Por onde esse rio passar, e ele já passou pela minha vida, e já passou pela sua vida, tudo ele vai transformar. Transformou minha vida, agora eu estou andando, e o Espírito de Deus está junto comigo, o Espírito de Deus está dentro de mim, e eu estou andando, e por onde eu passo, as pessoas são transformadas, as pessoas são impactadas, as pessoas são modificadas, o coração daquelas pessoas começam a pensar diferente, a mente das pessoas começam a ser diferente, o coração começa a queimar diferente, tudo começa a ser mudado por onde o rio passa, e nós somos aquele canal do rio, para onde esse rio vai passando, e nós vamos levando esses sinais, nós vamos levando as bênçãos de Deus por onde quer que nós estivermos, e as pessoas serão transformadas, porque por onde o rio passar, tudo vai transformar. Tudo vai transformar, é tudo mesmo. Tudo é tudo. As pessoas serão transformadas a partir do momento que nós estivermos cheios desse Espírito Santo. E na visão de Ezequiel, chega um momento que ele não consegue mais andar, e aí ele tem que nadar, ele tinha que nadar, ele já não conseguia mais andar. E essa visão dele, a gente pode entender que
o Espírito Santo de Deus, ele vai nos levar a lugares que a gente não sabe. Só que nós precisamos estar mergulhados no Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar lá embaixo, porque cada vez mais profundo na presença de Deus, mais de Deus nós poderemos entregar para as outras pessoas. Mais coisas extraordinárias nós passaremos com Deus, a sós, as nossas experiências com Deus. E essas experiências com Deus vão transformar a vida de outras pessoas. Porque por onde o rio passa, tudo transforma. O rio que vem do trono de Deus, ele passa pela nossa vida, transforma a nossa vida. E nós somos um canal de bênção onde esse rio passa e passa por todas as outras pessoas. E as pessoas são transformadas também. Nós precisamos disso. Se nós somos cheios do Espírito Santo, as pessoas devem ser transformadas pela nossa vida. Amém? Mas para isso acontecer, é preciso estar totalmente mergulhado nesse rio de Deus, que nos leva a viver coisas extraordinárias. Como, por exemplo, perseguição e prisão. Quando nós estamos mergulhados na presença de Deus, coisas extraordinárias acontecem em nossa vida. Coisas maravilhosas. Paulo tem um texto em 2 Coríntios que ele conta que ele viu coisas que não dá nem para contar. Ele fala assim, não tem como nem contar as coisas que eu vi. E aí ele não conta, porque não contou. Mas ele viu coisas e ele estava mergulhado na presença de Deus. E são coisas extraordinárias. Mas também, esse mesmo Paulo que viu essas coisas extraordinárias, que nem dava para contar, é o mesmo Paulo que passou por muita perseguição e por várias prisões. É o mesmo Paulo que passou por várias e várias prisões. E ele estava mergulhado no Espírito Santo de Deus. Coisas extraordinárias vão acontecer em nossa vida, mas nós temos que estar prontos e preparados para passar também por perseguições e prisões. Mas para isso a gente precisa estar cheio de coragem. Cheio do Espírito Santo que nos dá coragem. Hoje de manhã eu estava falando aqui na IBD e a gente estava falando um pouco sobre a igreja perseguida. E aí eu comentei algumas coisas com eles sobre a igreja perseguida. E eu disse para eles que uma das coisas que a igreja perseguida sempre fala, as pessoas sempre falam, é que eles precisam muito de oração, das nossas orações. Eles precisam das nossas orações, porque tem vários lugares onde as pessoas são realmente perseguidas e mortas por simplesmente dizerem que são cristãos. Isso é verdade. Nesse exato momento, agora, tem alguém que está sofrendo por isso, tem alguém que pode estar morrendo exatamente por causa disso. Então eles pedem oração e nós devemos orar por isso. Mas eles falam que a gente ora errado. Porque uma das coisas que a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Deus, tira, livra do sofrimento, tira aquelas pessoas de lá, protege aquelas pessoas e não sei o que, e faz e acontece. Não é isso que passa a primeira coisa na nossa cabeça? Deus tira, livra aquelas pessoas. Eles falam, não, vocês estão orando errado, não ora dessa forma. Ora para que Deus possa nos dar coragem para enfrentar essas coisas. A gente não quer fugir daqui, nós queremos permanecer aqui, porque aqui precisam de cristãos, precisam do nosso testemunho, precisa com que a gente fale sobre isso, para que mais pessoas se convertam. Então não ore para que Deus nos tire daqui, ore para que Deus nos encha de coragem para continuar aqui. E aí eu contei para eles que tem uma pessoa que conseguiu sair dessa situação, e aí ele conta que ele ficou mais de 10 anos preso porque ele era cristão, e a prisão dele não era num lugar, num presídio, era num lugar mais ou menos fechado assim, onde tem uma parede aqui desse lado, uma parede aqui e um teto aqui em cima, e fecha, cheio de pregos de um lado, pregos do outro e prego em cima, e ele tinha que ficar lá em pé, e essa pessoa ficou mais de 10 anos em pé naquele lugar. Eles falam, ficar em pé é tranquilo. 10 anos, em pé, apertado. Se ele vai para um lado, ele é espetado pelo prego aqui, para o outro aqui, porque você cansa.
E aí foi, e ele desse tempo, ele ficou todo machucado, quase, nas costas também tinha, então todo machucado, mas ele conseguiu passar por isso. São esses tipos de tortura e coisas que acontecem com os cristãos nessas regiões. E mesmo nessas situações extremas, eles não pedem para que isso possa acabar, eles não pedem, me tira daqui. Não, eles pedem coragem para continuar pregando e falando de Jesus, para não negar o nome de Jesus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e mergulhados nesse rio de Deus, nós não vamos fugir das lutas, nós não vamos querer que Deus nos tire das lutas, mas Deus, esteja comigo. Moisés, ele fala o quê? Deus, se o Senhor não for conosco, não nos mande sair daqui. Eu quero estar com o Senhor. Se o Senhor vai passar comigo pelo deserto, por esse problema todo, está tranquilo, eu passo. Agora, sem Deus, não dá para passar. Ser cheio do Espírito Santo é saber que mesmo nos momentos mais extremos e mais difíceis possíveis, Deus estará conosco e Ele não nos abandonará. Basta com que nós sejamos corajosos. E no versículo 4, no capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 23, mas no capítulo 4 conta que Pedro e João, a gente acabou de ler a história que Pedro e João, eles curaram uma pessoa na frente do templo, e ali Pedro de novo começa a pregar. Ele usa aquilo lá e ele curou aquela pessoa e começa a pregar. E aí algumas pessoas pegam e falam assim, para de pregar. E dão um couro em Pedro, bate em João e prendem Pedro e João. E ali Pedro e João estavam presos. Estavam ali esperando o que ia acontecer. E a igreja estava fazendo o seguinte, capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo... E aí eles estavam orando. Enquanto Pedro e João estavam presos, a igreja estava orando. Enquanto Pedro e João estavam presos, a igreja estava orando. Enquanto aqueles nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida estão presos, nós temos que fazer o quê? Orar. Enquanto aqueles nossos irmãos estão presos, nós devemos orar. E a oração deles foi o seguinte, olha a oração deles. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. A oração daquela igreja não foi, Deus, agora queima todo mundo, já que Pedro e João saíram de lá, taca fogo do céu e acaba com isso tudo. Não. A oração deles foi o quê? Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Muito parecido com o tipo de oração que aqueles irmãos da igreja perseguida pedem. Peçam para que Deus possa nos dar coragem para continuar pregando. O evangelho, a pregação, o ser cheio do Espírito Santo, tem que criar em nosso coração uma coragem extrema de falar sobre Jesus. Aqui no Brasil é mole e é tranquilo falar, porque nós não sofremos perseguição por isso. Mas às vezes a gente troca e decide não falar de Jesus por muito menos, por coisas poucas,
bobas. A gente decide não falar por simplesmente ter vergonha. Eu tenho vergonha. Às vezes a gente, no culto, o pastor chega e fala assim: fulano de tal, você pode orar? Não dá para orar porque eu tenho vergonha. Não consigo porque eu não sei orar. Eu não sei fazer isso. Eu estou com vergonha, eu tenho medo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele tem coragem. Coragem de enfrentar os seus próprios medos. Se eu tenho vergonha de falar em nome de Jesus, eu vou pegar esse microfone e vou orar num culto à noite. E não me importa a minha vergonha. O que importa é o Espírito Santo que habita em mim e que me dá coragem para fazer aquilo que eu não tenho. Amém? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser totalmente entregue ao Espírito Santo. Estar mergulhado no poder do Espírito e dizer sim, mesmo em momentos de perseguições e prisões. Pedro fez isso, Paulo fez isso, os apóstolos todos fizeram isso. Nós também devemos fazer isso. Aqueles que são cheios do Espírito Santo têm uma coragem de falar e não desistem, sabe? Aquele que eu vou e faço. E sabe o que acontece depois desse tipo de oração que nós fazemos? O versículo 31 diz assim, ó: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A partir do momento que nós tomamos a decisão de orar: Deus, eu tenho medo do que pode acontecer. Deus, eu tenho medo dessa situação. Deus, eu tenho medo disso que está acontecendo. Mas eu quero que o Senhor possa me encher de coragem para poder enfrentar isso. Então, Deus, me encha de coragem. E nesse momento, Deus, Ele responde a nossa oração com o Espírito Santo. Porque é o próprio Espírito Santo que nos dá coragem para fazer as coisas. É através do Espírito Santo que nós nos enchemos para que a gente possa falar para as outras pessoas. O Espírito Santo nos dinamiza, Ele nos impulsiona, Ele nos empurra para fazer coisas que nós nunca faríamos através da nossa própria mão, do nosso próprio braço, da nossa própria força. O Espírito Santo, Ele nos ajuda a fazer tudo isso. Depois do Pentecoste, tem muita coisa ainda para acontecer. É apenas um start. Apertou o start, agora começa a acontecer. Agora que vocês são cheios do Espírito Santo, agora é que vai começar para valer. Agora é que vocês têm que pregar. Agora é que as pessoas vão se arrepender. Agora é que vocês vão estudar a palavra. E agora é que vocês vão estar na comunhão com o Espírito, com os irmãos. É agora que a perseguição pode até chegar sobre a sua vida. Mas você estará tão cheio do Espírito Santo que a coragem dele vai tomar o seu coração e você não vai se importar com o que pode acontecer. Porque Jesus é maior do que todas as coisas que podem querer tirar a nossa própria vida. Amém? Isso é ter coragem. Tem um texto em Josué que conta que Deus, Ele olha para Josué e fala: ser forte e corajoso, e não tema, ser forte e corajoso. Paulo, ele fala algo parecido para Timóteo. Ele fala assim, ele fala que não nos foi dado um espírito de covardia. O Espírito Santo não é covarde, o Espírito Santo é ousado. O Espírito Santo não é covarde. O Espírito Santo, Ele nos dá ousadia para passar as coisas, para vencer os obstáculos, para levar a palavra por todos os lugares em que nós estivermos. Esse é o trabalho do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. É para isso que nós fomos cheios do Espírito Santo. É para isso que aconteceu lá em Atos 2, o Pentecoste, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, como diz o texto, veio do céu um som como vento impetuoso, e encheu todo aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram repartidas por ele, línguas como que de fogo, e eles começaram a falar. E é interessante que o milagre, que o que acontece ali, é exatamente a questão do falar. Aquelas pessoas falavam, e as outras pessoas ouviam na sua própria língua materna. Aquelas pessoas falavam. Então imagina que aqui ninguém sabe falar inglês.
E eu também não sei, mas eu começo a falar aqui em inglês e vocês entendem em português. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Aquelas pessoas começavam a falar, porque o poder da palavra é quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a falar a linguagem que aquelas pessoas precisam ouvir. Não é uma palavra difícil, não é uma palavra toda preparada, eu estudei, eu vi o grego, eu vi o hebraico, nada disso. É a palavra que vem direto do coração de Deus para o coração daquela pessoa. Esse é o milagre do Pentecostes, o milagre do falar. Nós precisamos falar da palavra de Deus. Amém? Então não se assuste com as perseguições. Elas fazem parte do que é ser cristão. Não se preocupe com isso. Apenas seja forte e corajoso para enfrentar as perseguições que virão, porque o nosso alvo é Cristo, e o nosso desejo é estar com Ele e fazer a sua vontade. Para isso, é necessário sermos cheios do Espírito Santo. Somente com Ele é que poderemos exercer o nosso chamado, que é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso grande chamado. Essa é a nossa grande comissão. A missão de Deus é salvar pecadores. E a nossa é ir por todos os lugares e sair pregando sobre esse Jesus. Vai pregando, vai pregando. Jesus vai fazer o trabalho dele. Jesus é quem salva. O que nós temos que fazer é falar. Vai falando, vai vivendo, vai falando e vai falando. E as pessoas, o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Vai tocando no coração de quem tem que tocar. As pessoas serão salvas. Mas para isso nós precisamos cumprir a nossa missão. Ah, Bruno, e se eu não fizer, vai parar a obra do Senhor? Não, não vai. Se você não fizer, você só não vai fazer parte disso. Outra pessoa vai fazer. Outra pessoa vai fazer parte da obra de Deus. Outra pessoa vai ter o privilégio de poder trabalhar em nome de Deus, enquanto você vai ficar de escanteio. Você não vai fazer parte disso. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo têm a obrigação de fazer isso. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não podemos ouvir e ver tudo o que aconteceu na semana passada e deixar guardado lá na semana passada. Isso tem que nos acompanhar o resto das nossas vidas. Isso tem que ser somente um botão de start. Agora começou. Agora é para valer. Sabe quando... Não sei quantos aqui assistem série, e aí você assistiu a primeira temporada, daí depois de 2, 3 anos vai lançar a segunda temporada, e você não lembra mais nada que aconteceu. E aí tem um resumo da primeira temporada, para daí começar. É mais ou menos isso. Você viu o resuminho, agora começa. É agora que vai começar. Ficou lá uns 2, 3 minutos de resumo, para depois começar a série. É assim que começa. Já foi. Agora, aperta o start e começa a fazer. Começa a falar. Começa a viver, começa a pregar, começa a falar desse Jesus que mudou a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Quero pedir para que você